Boa noite! Hoje é um dia muito feliz, mas também um dia triste, porque é o último dia do nosso podcast dos adolescentes, da Semana Santa Tim, com o tema Uma Guerra Além das Estrelas, a Reconquista. O tema de hoje é a Reconquista, e o nosso versículo está em Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou sua trombeta, e fortes vozes gritaram no céu. O reino no mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Vamos orar? Queremos te agradecer, Senhor, por essa noite maravilhosa. Queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer mais e mais do teu amor incondicional. Obrigada por tudo. Venha ser agora com o que nós vamos estudar aqui. Fique com nossos queridos que estão em casa nos assistindo. É isso que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Está chegando ao fim o nosso podcast e o nosso tema de hoje é a Reconquista. Para começar a introduzir mais, a Karine vai ler uma história para a gente. A formação de Portugal e da Espanha como nações independentes aconteceu na Idade Média, como resultado da expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Por quase oito séculos, a região ficou sob comando dos árabes. Em 701, vindos do norte da África, comandados pelo general Tariq Ben Ziyad, eles invadiram o território pelo Estreito de Gibraltar e venceram a Batalha de Guadalete. Ao atacar e tomar a península, encontraram pouca resistência. Alguns nativos da região até cooperaram com eles. Como parte das disputas de poder que havia na época entre os reis visigodos que governavam. Em meio de uma década, eles conquistaram quase toda a península e só não tomaram a Europa inteira porque foram vencidos em 732 pelos francos, em Poitiers, a uns 350 quilômetros de Paris. Liderado pelo general Carlos Martel, que os impediu de avançar, enquanto estiveram na Espanha, os árabes não conseguiram dominar o pequeno grupo de cristãos que fugiu para o alto das montanhas no norte da Península Ibérica. Lá estabeleceram o chamado Reino das Astúrias e, em 718, aclamaram Dom Pelágio como seu rei, um dos ícones do movimento pela Reconquista. Com o tempo, um crescente desejo coletivo de recuperar o território fez com que os monarcas e o povo se unissem para dar fim ao domínio árabe da península. Assim, várias batalhas foram travadas e, pouco a pouco, o território passou de volta ao domínio dos cristãos. Lisboa, por exemplo, foi retomada em 1147 e Granada foi a última cidade árabe da região a entregar o domínio de seu território aos chamados reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, em 1492, o mesmo ano em que Cristóvão Colombo descobriu a América. Bom, a gente sabe que para reconquistar um território perdido é extremamente difícil e requer muitas batalhas, muita paciência e muita tática. Não é diferente na guerra espiritual, em que todos nós estamos envolvidos. Precisamos vencer uma batalha de cada vez com Jesus até alcançarmos o céu. Como a história falou, foi sobre a Reconquista, né? A Reconquista lá, a guerra e tal. E começar com uma pergunta. Quais são os dois livros da Bíblia que mais têm, como pode dizer, profecias? Esses dois livros são Daniel e Apocalipse. Na Bíblia, eles são os que mais narram a luta entre o bem e o mal com detalhes. Mostra que começou mais de 7.000 anos atrás, uma guerra além das estrelas, que nem o título do nosso podcast, né? E revela quem será vitorioso nessa batalha. Daniel... Não. Quem... Calma, gente, que tá dando meio bug, que é o último, mas vai dar certo. Revela o que aconteceu no céu, quem vai ser vitorioso, e que Daniel viveu 6 séculos antes de Cristo e João devia ter perto de 90 anos de idade quando escreveu o Apocalipse. Aqui também diz que apesar desses 700 anos de diferença entre eles, esses dois profetas receberam visões de Deus e mensagens bem parecidas que elas têm muito a ver com o que está acontecendo nos dias de hoje. De fato, um anjo foi até Daniel e disse a ele: Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Então o anjo revelou que muito daquilo que Daniel não conseguia entender seria entendido no futuro. Esse futuro, no caso, é o que nós estamos vivendo. Que desde 1844, desde o grande desapontamento, vem acontecendo todas essas profecias e a maioria já até se cumpriu, né?
Aí a segunda pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: a ressurreição de Jesus foi um grande acontecimento da história ou só para nós cristãos assim? Foi um grande acontecimento, até porque se iniciou várias profecias a partir dali. Por exemplo, a de 1844, no outro podcast a gente falou muito sobre os cálculos que eles fizeram. E a data em que Jesus morreu e ressuscitou tá lá como uma data que foi tipo base. E isso representou também muita coisa, o que Deus fez por nós, né? Entregando seu filho para nos salvar e tudo mais. A ressurreição de Cristo na cruz, ela representou esperança pra gente. Esperança para as pessoas, para os filhos de Deus, que ele pode e que um dia ele vai voltar. Sim, a gente tem essa esperança de que ele vai voltar para nos buscar, que ele já pagou esse preço pra gente e nós somos já vencedores pela graça dele. Ele vai voltar para reconquistar o mundo dele. E tá muito próximo, né? Sim, Tá muito próximo. segundo as E eu profecias. também acho que vale ressaltar que Jesus nasceu como um humilde bebê em Belém e cresceu em Nazaré como um menino normal, parecido com a maioria, sem que nada chamasse atenção, exceto seu caráter amoroso e compassivo. Por essa razão, muitos achavam absurdo a ideia que ele pudesse ser o rei libertador do povo. Então o povo tinha um certo preconceito, porque eles achavam que Jesus ia ser alguém de nobre, alguém que ia representar muito poder e que não ia ser humilde de coração. Então também diz que eles só acreditaram em Jesus depois que ele ressuscitou, né? Que eles viram mesmo que ele era filho de Deus porque ele tinha ressuscitado. E depois disso apareceram muitos pregadores, né? Como os 12 discípulos também e muitos outros. As pessoas tinham inveja de Jesus, porque eles achavam um absurdo uma pessoa tão bondosa de coração, que nunca fez nada de mal a ninguém, ser um ser tão grande, um ser tão inteligente, Eles tão... não aceitavam que existia alguma pessoa Exatamente. Os fariseus são um exemplo disso. assim. É legal. A gente até leu junto essa parte aqui, essa do final aqui, vocês estão no mesmo lugar? Antes da ressurreição de Cristo. Que é legal porque lembra até um pouquinho do nosso voto de fidelidade à Bíblia do Clube. Ah, sim. Pode ser a parte... Foi um dos primeiros, calma aí. Da ressurreição pregaram o mundo com força. Sem medo, a mensagem de um Salvador crucificado, Ressurreto e prestes prestes a a vir, vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Isso nos dá esperança, né? Sim. Só esperar. Da esperança que Jesus vai voltar e que nós já somos salvos pela graça, basta a gente querer e confessar nossos pecados de todo o coração. E que ele doou a vida dele para nos salvar. No livro de Daniel diz que ele vencerá a batalha e o mesmo apóstolo João relata em Apocalipse 11:12 que diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Logo, João dirá que os fiéis venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Por sua vez, Daniel diz que o Filho do Homem recebeu o domínio e o reino. E em seguida afirma que os santos do Altíssimo possuirão o reino. Então, esses santos do Altíssimo são basicamente a gente, nós somos filhos de Deus. Então a gente vai habitar o céu, basta a gente querer. Exato. Agora vamos partir para outro tema, né? Outro quesito. A ressurreição de Cristo. No dia que Jesus ressuscitou, um anjo conversou com as mulheres que foram visitar o sepulcro. Que foi de Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. Muita gente confunde, né? Assim, é bom ressaltar. Veja o que diz. No domingo de manhã, bem cedo ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram lá, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado ao lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhe disse. É legal ressaltar que elas foram no domingo também, né? Porque elas estavam guardando o sábado, então elas esperaram para ir embalsamar o corpo de Jesus. Então a gente já pode ver que desde essa época elas já guardavam o sábado, né? E o homem de branco é um anjo Sim. que abre o sepulcro. Aqui diz também que a notícia da ressurreição de Jesus ocorreu ao mundo. Não foram apenas os discípulos, mas centenas de pessoas os viram e o reconheceram. Passaram-se 40 dias entre a ressurreição de Jesus e o momento em que ele voltou para o céu. Então, Cristo foi recebido nas alturas por um exército de anjos em uma linda cerimônia celestial.
narrado em forma de poesia nas palavras do Salmo 24. Com essas características aqui que falaram do céu, eu queria perguntar para vocês, como vocês acham que vai ser o céu e o que vocês esperam ver lá? É algo surreal, né? Não dá nem pra imaginar no mundo que a gente vive hoje. A gente olha pra alguma coisa, a gente pensa, uau, isso aí vai ser perfeito um dia. Muita gente me fala, eu quero ver os animais. Eu também quero ver os animais, mas uma das coisas que eu mais quero ver é as trombetas e o coro de anjos. Eu penso que deve ser uma coisa muito linda, alta e esplendorosa. Acho que o que eu tenho mais curiosidade de conhecer é a árvore da vida, assim. Acho que vai ser um momento impactante. Sim. Pra ver desde onde tudo começou. Sabe uma coisa que Também eu também... ver as pessoas, os apóstolos. Eu tô ansioso pra fazer pergunta. O que eu realmente quero é ver Jesus face a face, conseguir ter uma conversa com ele, conseguir Tirar perguntar todas as dele. minhas Pois dúvidas que É, tem. nossa, eu quero muito falar com Noé. Eu também. E isso mostra que realmente Cristo venceu na cruz. Ele voltou para o céu como um grande campeão, um sucesso, o que ele fez aqui na terra. Com um troféu de vitória sobre o mal e tendo conquistado a salvação para todos os seres humanos. Deve ter sido muito incrível, né? Imagina a cena. Ele chegando lá no céu, acabou de morrer, ressuscitar, viver como um ser humano normal, num mundo cheio de pecado. É isso que eu acho incrível. Ele se fez carne para habitar entre a gente. Mesmo ele sendo esse Deus tão poderoso, ele desceu, se fez carne, habitou entre a gente. Foi uma pessoa como nós, viveu aqui na Terra, mas ele ainda assim é Deus, ele é Jesus. E ele foi humilhado aqui na Terra. Sim. As pessoas falavam mal dele, as pessoas atiravam pedra nele. E mesmo assim, ele ensinou como um cristão deve ser. Ele Isso, fez, isso mostra o amor dele por nós e a compaixão dele. ele fez isso, exatamente, ele fez isso por cada um de nós, mesmo a gente não merecendo. E muitas das vezes a gente ainda reclama. Sim. Aqui diz, não é maravilhoso? Jesus é o Cordeiro de Apocalipse e ao mesmo tempo o Filho do Homem citado tanto em Apocalipse quanto em Daniel. É assim que o grande conflito termina. O bem vence o mal. A Bíblia dá esse spoiler e o filme termina desse jeito. Então a gente já sabe que Jesus ele já venceu na cruz, então Satanás, a única coisa que ele quer é ficar trazendo mais pessoas para o caminho mal. Porém, nós já somos vencedores, então a gente tem que seguir firme para conseguir ir para o reino dos céus. E aqui também diz que nessa guerra louca iniciada por Lúcifer, além das estrelas, a batalha final terminará se concentrando no mesmo ponto da primeira batalha no céu. Isto é, na advertência que trouxe à existência o mal, o pecado, a morte e a dor. E o assunto central é a adoração. O inimigo quer ser o centro das atenções. Ele quer autoridade, domínio, glória e poder. Ele não desistiu de exigir louvor e o reconhecimento para si, como se ele não fosse a criatura e sim um criador. E é incrível, né? Porque onde começou, vai terminar. Sim. Então a gente... É literalmente o que a gente já sabe. Ele já venceu, então Então. começou com ele vencendo e vai terminar com ele vencendo. Exatamente. O Lúcifer não tem nem voz aí, não tem nem poder algum. Ele só quer levar essas pessoas que acabam cedendo pra ele levar a perdição. Perder, pra fazer com que Deus perca muitas pessoas pra isso. E uma das formas que Satanás gosta de ser adorado é por meio da música, que nos desvia do foco, por um hábito que nos prejudica, por um jeito de ver o mundo que exclui Deus da fórmula, por um estilo de vida centrado apenas em nosso próprio bem-estar. Um estilo de vida muito... Moralizado, né? Sim. Que zomba da religião alheia por uma agenda semanal tão apertada que nela não sobra tempo para Deus. Então, falo também da nossa agenda semanal. A gente tem que tirar um tempo para Deus. A gente não pode deixar ele ser o último. Ele tem que ser o primeiro em nosso coração e na nossa vida. Então, aqui diz que você percebe que todos nós estamos envolvidos nessa batalha. É uma batalha muito grande e a gente tem que ter fé para poder caminhar com ela até o final, com Jesus. Sim, a relação com Deus é um compromisso de todos os dias, sem obrigação, sem ser mandado, liberdade de você estudar. E eu acho que esse último tema, ele junta praticamente todos, porque fala sobre a imoralidade da música, o nosso relacionamento com Deus, como a gente deve filtrar esse relacionamento, junta tudo, então nos diz como será a reconquista, como a gente tem que fazer para ganhar essa conquista que é chegar até o céu, né? Eu vou ler aqui um verso que está aqui, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, 4, 6, 8 e 10. Não deixe que ninguém o engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é o objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando
que ele mesmo é Deus. E agora, vocês sabem o que está detento, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitarão o amor, a verdade que os poderia salvar. Também fala que em Daniel 13 e Apocalipse 13 falam de um poder religioso representado por um animal feroz, mau e com chifres, que fala palavras ofensivas contra Deus. Esse poder não só persegue, maltrata, barbariza e extermina os fiéis. Ele também se põe no lugar de Deus como verdadeiro anticristo, exigindo adoração e obediência. Então, como a gente falou no tema do podcast passado, esse anticristo vai tentar botar esse chip na gente pra gente ser diferenciado dos cristãos verdadeiros e dos não verdadeiros, né? Então, Satanás, Pode Satanás faz e vai continuar fazendo de tudo pra gente perecer. Mas a gente tem que se manter forte. Sim. Ele também disse que... Desculpa, Camille. Vou continuar. Ele também disse, ele tentará mudar os tempos da lei. Então a gente sabe que o anticristo ele vai mudar, ele vai se fingir de bom e ele vai tentar dizer como se ele fosse um Deus bom, mas a gente tem que conhecer realmente a palavra para poder a gente conseguir distinguir. E aqui fala que Jesus reconquistará e resgatará o planeta das garras desse inimigo ardiloso, disposto a se disfarçar de Cristo e fazer o mundo se opor aos mandamentos divinos. E no livro Grande Conflito, na página 262, fala como será glorioso o livramento daqueles que aguardam com paciência a vinda de Cristo e cujo nome está escrito no livro da vida. Amém. E eu acho que isso nisso a gente consegue perceber, né, que Satanás realmente está muito desesperado. Ele quer fazer de tudo para conseguir enganar a gente, quer corromper a gente, porque ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe que Deus já ganhou. E ele sabe que ele tá ficando sem tempo também. Uhum. O tempo dele está se esgotando. E Deus já tá voltando. Uhum. Também diz aqui que esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz a destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus. Agora eu queria ler com vocês 2 Tessalonicenses 2:3. Foi o que eu acabei de ler. É verdade, eu confundi, calma aí. Tá aqui. E, portanto, a gente tem que entender, gente, que essa batalha, nós não estamos sozinhos. Jesus está com a gente e que a gente precisa entender esses sinais para que a gente possa ser diferenciado das pessoas. Então, eu queria saber se vocês querem participar dessa vitória de Cristo, se vocês aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se vocês entendem que tem que consagrar a sua vida inteira para Jesus, ele tem que ser o único que recebe a adoração e o nosso amor. Então, se você quer passar a eternidade, é assim que nós temos que fazer. Estarmos firmes com Jesus até a volta dele. E assim encerramos mais um podcast, né? Yes. Foi muito bom estar com vocês essa semana e que venham os próximos podcasts. Sim. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse dia, por essa lição aprendida, que possamos levar isso para a vida e colocar em prática, para que o Senhor volte logo e todos possamos ir ao céu. Obrigado por esse podcast completo, que conseguimos espalhar a sua mensagem para todos aqueles que ainda não a conhecem. Muito obrigado por tudo e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar um brinde? Vamos. Semana Santa, escrito Semana Santa. 1, 2, 3 e... Semana Santa! Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para lá. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar.
não tardará, Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para lá, eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus.